O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, todo tempo o Divino Espírito Santo suscita a renovação do fervor da sua igreja e o faz de um modo especial através do testemunho dos santos. E dentre os santos tem um grupo, ou melhor, uma fileira incontável de mártires. Estamos lendo o livro do Apocalipse nesses últimos dias, exatamente do ano cristão, porque domingo já iniciamos o novo ciclo da liturgia com o tempo do Advento. E nem a propósito a leitura de hoje nos fala desse número, 144 mil. É um número simbólico. Não devemos perder tempo com o negócio de compreensão, o que significa a soma, a divisão, o 144, mais isso vezes aquilo. Tudo isso é inútil e não vem da fé. Basta entender que é um número grande, um número considerável. Ou seja, como eu já disse, o Espírito Santo suscita continuamente o testemunho daqueles discípulos missionários de Jesus que dão o testemunho, muitas vezes pago com o próprio sangue. Hoje nós estamos comemorando a memória dos santos vietnamitas. Em mais de 200 anos de evangelização nas terras do que hoje se chama o Vietnã, foram ao todo martirizados tantos cristãos vietnamitas e estrangeiros missionários, mas cuja vitória da fé foram contados em 117, que São João Paulo II, em 1988, colocou no cânon. Cânon quer dizer lista, o rol, a fileira. E é por isso que quando se decreta a vitória de um irmão ou irmã nossa na fé, diz-se que foi canonizado. Quer dizer, o nome dele foi inscrito na lista dos santos e a gente pode colocar o retrato dele, a estatuazinha deles sobre os altares. 117.
Entre eles, contam-se 11 missionários dominicanos espanhóis, 10 franceses, 96 mártires nascidos lá no Vietnã, 8 são bispos, 50 sacerdotes, 59 leigos, olhem só, de diversas idades, condições sociais, na maioria pais e mães de famílias e alguns catequistas, seminaristas ou militares. O fato de confessarem a fé em Jesus levou-lhes a experimentar tão horrendos tormentos como aqueles que o bispo chinês Han Tuan nos relata, do que ele também viveu ultimamente nas perseguições por essas regiões. Meus irmãos e irmãs, toda vez que nós comemoramos estes santos mártires, me vem a lembrança. Lá na universidade, em Roma, tinha um jovem seminarista, como nós. Ele se chamava Antônio. E, olhem só, a família dele foi toda dizimada. Mataram todos, pai, a mãe, os irmãos, só escapou o Antônio, lá no Vietnã, porque um padre o protegeu, o escondeu lá pela igreja, então o Antonino escapou da morte. Esse jovem depois foi para o seminário, e o mesmo padre, que era até nosso professor lá na universidade, se chamava Stefano Virgulin, um grande conhecedor de Isaías. Ele ajudou o Antônio a viajar para Roma e lá custeava de algum modo os seus estudos na faculdade. Eu às vezes fico lembrando, já se passaram quase 30 anos isso. Eu fico pensando onde o Antônio estará. Não podia voltar no Vietnã, porque o dia que voltasse seria morto e teria então que viver sempre no estrangeiro. Provavelmente será padre lá mesmo em Roma. O padre Virgulin já morreu, eu vi numa revista outro dia. O grande especialista em Isaías, padre Stefano Virgulin, faleceu, já faz alguns anos. E então, quando a gente ouve essa notícia dessa quantidade de mártires, fico lembrando um tom da vida do Antônio. Todo mundo gostava desse jovem, porque ele era muito alegre, uma pessoa muito contente, estava sempre de bom humor e astral elevado, uma alegria que lhe vinha da alma, não obstante a tristeza de ver toda a sua família morta. Isso nos faz também considerar um testemunho de um dos santos desses vietnamitas, que escreveu uma carta animando os outros a não se deixarem abater. E por tudo, sobretudo pelos tormentos, que ele dizia que o pior de tudo era a tristeza e a angústia que abatia o coração deles, ele dizia: porque Deus é misericordioso, porque grande é a sua misericórdia, cantando aquele salmo que a gente recita no primeiro domingo. Porque grande é a sua misericórdia. E ele dizia que apesar de todos os tormentos pelos quais ele passava, ele sabia que Jesus já tinha feito a parte pior. Já tinha sofrido muito mais do que toda a humanidade, de modo que então ele agradecia a Deus pela fortaleza que recebia do Espírito Santo, porque grande é a sua misericórdia. Meus irmãos e irmãs, ouvimos no Santo Evangelho a leitura da viúva, que coloca as suas moedinhas
como oferta do templo. Vamos espiritualizar isso da seguinte maneira: talvez nenhum de nós tenha merecimento nem coragem para viver o martírio naquela dimensão do sofrimento, do derramamento de sangue, que a gente chama de martírio cruento. Nós não temos esse merecimento. Somos frouxos demais. Deus não perderia o tempo dele conosco. Nós certamente maldiríamos o nome dele. Mas pode acontecer que a gente tenha que viver o martírio incruento. Sabem o que é o martírio incruento? É aquele em que não há derramamento de sangue todo ao mesmo tempo, mas que todos os dias pede aquela quantidade de suportação. Quantas situações muitas vezes ocorrem na vida da gente em que a gente precisa suportar. É como se fosse um martírio vivido a conta-gotas, gota por gota. E são muitos, meus irmãos e irmãs, aqueles que vivem essa experiência. Tantas vezes um sofrimento até prolongado. Vocês já pensaram como é suportar uma situação longamente, anos, dia após dia? E eu quero acreditar que Deus concede a graça, que a espiritualidade é a mesma. Como dizia o santo, Jesus já fez a pior parte. Agora nós recebemos o dom do Divino Espírito para levar adiante a nossa caminhada. Vamos, pois, viver com alegria esta capacidade da suportação do sofrimento cotidiano. Vamos colocar a nossa esmolinha da viúva, 2 moedas, tudo aquilo que nós podemos, a fim de podermos perseverar na fé, na caminhada, na realização da vontade de Deus. E pedir ao Espírito Santo que nos conceda a graça da perseverança final, porque olhem só, a gente pode pôr tudo a perder. Nunca nos esqueçamos do testemunho de Santa Teresinha de Jesus, em que ela dizia: o demônio parece que tem as mãos igual um alicate, parece que as mãos dele são feitas de ferro, e ele então me pega que, parece que vai me quebrar toda. Assim dizia Teresinha de Jesus. E a sua perseverança, no entanto, foi patente por conta da sua fé, do seu fervor, da sua generosidade, do seu amor ao Senhor. E morreu dizendo: mas eu te amo, ó Jesus. Vamos fazer um instante de silêncio, meus irmãos e irmãs, para que alguma coisa disso possa encontrar morada, e morada duradoura em nossa alma.